Eu substituo hoje aqui o pastor Jean. O pastor Jean está na igreja de Moema fazendo 2 batismos. Então eu substituo aqui o pastor. E na sequência da série que o pastor está apresentando, Milagres de Jesus, e a gente vai dar essa sequência exatamente com o tema que estava proposto aí, estava planejado, que é mais um dos milagres, que é um milagre do servo de um centurião. Então eu quero proceder à leitura bíblica e depois eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre esse tema, sobre esses textos, a gente conversar um pouquinho, para que a nossa vida seja abençoada pela palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, aplicativo, o que você tem aí à disposição. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem o centurião muito estimava, estava doente quase à morte. Verso 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que história, hein? Que história. Os evangelhos, eles relatam mais ou menos 35 milagres. E esse é um dos milagres. Esse milagre, ele é muito interessante porque parece que o milagre, se é que eu posso me expressar assim, ele foi ofuscado pela fé do centurião. Parece que nesse episódio que a gente acabou de ler, o que se destaca no texto não é o milagre. A impressão que a gente tem é que o que se destaca nesse texto é a fé daquele oficial romano, que acreditava que Jesus não precisava ir lá, bastava uma palavra de Jesus para que alcançasse a sua casa, o seu servo, a cura. Eu queria pensar com vocês algumas coisinhas sobre esse texto aqui. O lugar onde ele aconteceu. Aqui menciona a cidade de Cafarnaum. Tendo Jesus concluído suas palavras, entrou em Cafarnaum, que era uma cidade. Essa cidade é citada por alguns estudiosos, teólogos, como a cidade de Jesus. Jesus morou muito tempo nessa cidade de Cafarnaum. Por isso que alguns se referem a essa cidade como a cidade de Jesus. Mas ao contrário do que você possa imaginar, era uma cidade que não era muito crédula em relação a Jesus. Olha que ironia, né? Jesus havia vivido ali, Jesus havia morado ali muito tempo, mas era uma cidade que parece que não era muito receptiva aos milagres de Jesus. Eu vou fazer uma referência aqui, se você quiser depois anotar e consultar os textos. O estudo da Bíblia é muito importante que você consulte os textos, viu? Porque para você ver se está lá na Bíblia, se é verdade.
Eu estava assistindo um podcast ontem, a minha esposa tinha assistido e tinha achado interessante, e ela falou para mim, e ela assistiu de novo, eu assisti pela primeira vez, e lá pelas tantas, o entrevistado mencionou um texto bíblico, eu pensei assim, nunca ouvi falar. Aí eu fui lá, peguei minha Bíblia, volta aí, pause, volta, fui lá no quarto, peguei minha Bíblia, voltei para a sala, vamos lá, o texto. Peguei o texto, é isso aí mesmo, é verdade. É importante. O Novo Testamento conta a história de um povo, de um cidadãos de um lugar chamado Bereia, os bereanos, que eles foram elogiados porque eles recebiam a mensagem, mas depois eles iam conferir se era verdade, se estava lá tudo escrito, e eles foram elogiados por essa conduta. Então a Bíblia deve ser analisada assim para a gente não ser enganado, viu? Porque tem aquelas frases assim, que as pessoas mencionam, mas que não estão na Bíblia, viu? Vou te contar uma delas para vocês. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, só para você saber. Só para contar uma, você já deve ter ouvido essa daqui da frente. Não está na Bíblia essa frase. Se é verdade, se é possível, se faz sentido, é outra história, mas não está na Bíblia. E aí o que acontece? Essa cidade não era tão assim receptiva a Jesus. Eu ia falar do texto, né, que eu ia mencionar. Mateus capítulo 11, versos 23 e 24, é falado assim, ai de ti, Cafarnaum, porque se fossem feitos os milagres em Sodoma e Gomorra, que foram feitos aqui em Cafarnaum, ela não se perderia. É o que diz o texto lá de Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. Então, na verdade, não era uma cidade tão receptiva. A primeira lição que eu quero considerar, ou a primeira coisa que eu quero pensar aqui, é como você, que está aqui me ouvindo, como você se comporta diante do meio que você vive. Porque a gente não vive só no mundo. E nem a gente vive num ambiente de igreja o tempo todo. E nem a gente vive cercado de amigos cristãos o tempo todo. Esses dias, a minha filha me fez uma pergunta. A minha filha me fez uma pergunta assim, olha, eu tenho um amiguinho, é que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Essa coisa de filmar é terrível. E eu gosto de cometer indiscrições, assim, faz parte, né? Mas, enfim, ela falou que ela tinha um amiguinho, e ela falou assim, esse amiguinho, ele tem outra religião. Ele é do outro lado. Ah, Luísa, mas que história é essa? Que outro lado que é um menino? Não, o menino é ligado a coisa de bruxaria e tal. E eu posso ter amizade com ele? Eu falei, não pode. Você deve ter amizade com ele. É para isso que a gente existe. É para isso que a gente está no mundo. É para isso que a gente está aqui. E essas conversas a gente tem em casa o tempo todo. Não, você deve ter, é esse aí que você deve ter amizade com ele. É com ele que você deve ter amizade. O nosso meio exerce influência sobre nós, mas não nos obriga. Como é que você reage ao meio que você está inserido? É a primeira reflexão importante que você deve fazer. Então, assim, existem, por exemplo, na empresa, vamos lá, na empresa, outro dia eu estava conversando com alguém que demitiu um funcionário, porque o funcionário foi viajar, e ele pegou nota fria, foi descoberto, né? Ele pegou nota fria lá e apresentou na prestação de contas notas maiores do que aquilo que ele de fato gastou. Então, assim, isso é uma prática. As pessoas fazem isso por aí. Como é que você reage diante dessa prática? Talvez alguém diga para você assim, mas você é bobo, todo mundo faz isso aí. Então, são reflexões que a gente precisa fazer a respeito das coisas. Eu tenho um outro amigo que ele diz assim, que essas coisas, elas precisam ser pensadas antes da hora. Você não pode pensar na hora. Você não pode pensar na hora, você tem que pensar antes. Você precisa tomar algumas decisões prévias. Porque quando você está diante de uma situação de tentação, ou diante de uma situação potencial que você pode fazer uma besteira, você já precisa ter algumas coisas decididas que você vai fazer ou que você não vai fazer. E aí você vai agir daquela maneira. Então, no mundo empresarial, por exemplo, essa questão. Atestado, né? Você conversa
com algumas pessoas de RH, você conversa com o pessoal de saúde, né? Na nossa igreja tem alguns aqui na nossa comunidade. Segunda-feira é o dia mundial do atestado. A pessoa vai lá buscar um atestado porque não quer trabalhar naquele dia, né? E aí o atestado médico vai garantir que ele possa ficar, mas todo mundo faz, né? Não é todo mundo, vocês estão entendendo, não é todo mundo que faz, mas naquele ambiente, mas todo mundo faz, de vez em quando alguém faz, não tem problema fazer isso. Como é que você reage ao meio? Aquele centurião, era um oficial romano, a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, ele vivia numa cidade que era, eu não vou dizer exatamente hostil, porque outros milagres aconteceram na cidade de Cafarnaum. A cura da sogra de Pedro, por exemplo, aconteceu nesse lugar. Mas ele vivia lá, mas a gente já começa a perceber que ele não era influenciado pelo meio. A gente começa a ter essa percepção. Ele não era igual todo mundo. Ele era diferente. Ele tinha sua própria crítica. Ele tinha sua própria visão das coisas. Ele tinha sua própria compreensão das coisas. Então, ele não precisava fazer igual todo mundo fazia. Eu não vou nomear mais coisas, mas cada um sabe aí das influências a que está submetido. Às vezes familiar, às vezes influência familiar. Há situações, e a gente sabe muito bem disso, em que a pessoa é o único cristão, ou a única cristã na sua família. E aí tem oposição, tem dificuldades pelo estilo de viver. Às vezes o seu jeito de viver não é muito respeitado. Às vezes a pessoa enfrenta muita dificuldade para que consiga manter a sua fé. Mas é possível. A história desse homem diz que, mesmo no ambiente onde as pessoas não criam, onde muitas pessoas não criam, ele acreditava, a ponto que Jesus ficou impactado e destacou o seguinte: olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa. A gente vai avançar para isso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa, o meio que a gente vive. Segunda coisa, a posição. O centurião ele era um oficial romano. Então, no tempo de Jesus, a região ela estava sob intervenção militar, política, administrativa, econômica de Roma. Era assim o finzinho do Império Romano, né? E aí ali estava sob sob a administração de Roma. E o centurião era um oficial militar que era chefe de 100 soldados. E veja, eu quero fazer um contraponto, não sei se você vai lembrar de uma outra história, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vocês se lembram de Naamã? Naamã era um oficial também do exército, e Naamã estava com lepra. Lembra dessa história? E aí uma menina da casa dele, que era uma escrava da casa dele, falou assim, lá na minha terra tem um profeta. Tem lá um homem que é um homem de Deus. E se você for lá, esse homem vai curar você, que era Eliseu. Naamã viajou até lá, viajou com a sua comitiva. E quando Naamã chegou na casa do profeta, ele tentou dar uma carteirada. Eu sou oficial lá da Síria. E aí o profeta, é interessante essas histórias, né? O profeta nem recebeu Naamã. Mandou o seu auxiliar, Geazi, vai lá e fala para Naamã ir lá no rio e se banhar 7 vezes. Oficial, bom, vamos lá para o rio. Quando ele chegou no rio, falou, mas esse rio cheio de barro, um Tietê. Na Síria tem rios muito melhores do que esse aqui. Foi isso que ele falou, está no texto bíblico. 2 Reis, capítulo 5. Mas eu vou me banhar no Tietê para ficar curado, é perigoso, né? Capaz de ficar doente, né? Tô parafraseando o texto aqui, hein? E aí, assim, a diferença de conduta, Naamã hesitou bastante, e a maneira como ele se apresentou, né? Naamã foi com a comitiva e ele deu carteirada lá, porque eu sou oficial do rei, e eu vim aqui e vim trazer presente, eu quero pagar pela cura. Se você ler a história depois, fica aí lição de casa, 2 Reis capítulo 5, depois da cura ele quis pagar por essa cura. Então observa o entendimento assim, um entendimento equivocado de que você pode comprar a bênção, de que você pode comprar um milagre,
de que você pode comprar a presença de Deus na vida. Essa era a visão de Naamã. Diferente da visão desse centurião, desse oficial, desse soldado. Observe assim, que ele não vai pessoalmente, mas o não ir pessoalmente não significa desdém. Não significa que ele menosprezava Jesus. Ao contrário, o texto bíblico aqui de Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz que ele não se sentia digno, mas ele pegou quem? Ele pegou anciãos de Israel, líderes religiosos. Observe que o texto menciona que ele havia construído a sinagoga de Cafarnaum. A gente não sabe se ele construiu com recurso financeiro, se ele construiu no mutirão, com recurso material, se ele colocou os soldados para construir, enfim. Mas ele teve parte ativa na construção da sinagoga. Tanto que aqueles homens vão até Jesus e falam assim, olha, por favor, atenda, porque ele é digno, ele é amigo do nosso povo, ele simpatiza com o nosso povo, ele é um benemérito, ele ajudou a construir a sinagoga. Mas observe que ele não vai, não por menosprezar, mas ele não vai por não sentir digno. Então ele manda emissários, ele manda os anciãos para que intercedam por ele. Observa a diferença em relação a Naamã? E aí esses homens chegam lá então e falam com Jesus, e Jesus se dispõe. Eu comecei falando do seu lugar, onde você está. Será que impede de você servir ao Senhor? Mencionei práticas, né? Mas você pode estar num ambiente hostil pela incredulidade. Você pode estar num ambiente de pessoas que são ateus, não têm fé, menosprezam, né? Os jovens particularmente, no ambiente acadêmico, na faculdade, tem muito esse desafio, porque, obviamente, que nem todas as pessoas nas faculdades são incrédulos, mas existe um número muito grande. Eu me lembro uma ocasião, eu estava numa aula, um professor, ele enveredou por um caminho complicado lá, e ele falou assim, é só gente ignorante para acreditar na virgindade da Virgem Maria, né, que Jesus nasceu da forma como o Evangelho diz, e foi uma confusão aquilo lá. Tinha alguns cristãos na sala que não aceitaram essa colocação desrespeitosa por parte do professor. Mas às vezes você está num ambiente que você se sente intimidado diante desse ambiente. Por isso que isso tem que ser pensado antes da aula. Porque quando chega na hora, você já tem uma posição, você tem uma maneira de pensar, você já tem uma postura a respeito desse assunto. E agora, a respeito da posição, será que a sua posição te impede? Porque a posição de Naamã impedia. Ele estava numa posição também importante, também era um oficial do rei, eram posições, na verdade, semelhantes até, porque ambos eram oficiais militares. Naamã, do rei da Síria, e o centurião aqui do Império Romano. Os dois numa posição semelhante. Naamã, eu acredito que uma posição um pouquinho mais alta, né? Porque acima do centurião você tinha outros oficiais. Naamã, acredito que uma posição mais alta. Mas será que a sua posição te impede? Será que você está numa posição onde você trabalha que você se envergonha de professar o nome de Jesus? Você se envergonha de falar da sua crença? Você se envergonha de se posicionar? Tem uma coisa assim que eu aprendi. Às vezes a gente está preocupado em falar, né? Às vezes a gente está preocupado em fazer adeptos para o cristianismo, e a gente quer usar o recurso de falar, de pregar, de ensinar a Bíblia. Vocês já ouviram o termo GA? É quando você pega uma pessoa, você quer dar um Gênesis Apocalipse nele num dia só. Alguns de vocês já tentaram fazer isso, que eu conheço bem vocês. GA, chama GA. Você pega uma pessoa assim, e você quer enfiar na cabeça dele Gênesis Apocalipse no mesmo dia. Você quer dar um GA nele. E tem aqueles casos ainda que a pessoa fecha a Bíblia, bate na Bíblia, você não acredita, então você vai para o inferno, né? Então você veja que é uma pregação muito diferente, muito curiosa, muito diferente do que Jesus fazia, né? Então um detalhe, muito diferente essa pregação do que Jesus fazia. Mas eu tenho aprendido que a pregação mais coerente é a maneira que a gente vive, não é o que a gente diz, entende? É a maneira como a gente vive. Eu já me vi
pessoalmente em situações onde você tem vergonha de falar, porque você não está agindo também. Então, se você não está agindo, obviamente você também tem vergonha de falar. Então, a melhor forma nos ambientes ou nos lugares que a gente ocupa é a maneira de ser. Então, tem uma frase que eu não sei, é uma frase interessantíssima, né? Que a gente deve pregar e, se preciso, usar palavras. Então, na verdade, o testemunho mais eloquente é aquele que não é falado, mas é aquele que a pessoa acompanha. É viver junto, né? É o discipulado, é andar junto, é abrir a casa, é conversar com as pessoas, é a pessoa simplesmente ver como você vive, que a gente não seja um teórico, né? Na verdade é isso, que a gente não seja teórico. Então, vai pensando aí, será que o lugar, a posição, não, eu sou chefe de setor, então se eu for falar lá, o pessoal vai falar que isso daí é besteira, ou se não, eu sou um funcionário lá, o menorzinho do lugar que eu trabalho. Se eu for falar a respeito disso, as pessoas não vão dar ouvidos para o que eu estou falando. Então, pensa aí, a posição que você ocupa. Tem uma outra coisa que eu tenho descoberto também, eu quero compartilhar com vocês. Uma coisa que impede muito o testemunho, ou impede o testemunho, ou faz o testemunho cair em descrédito, é quando a gente fala coisa decorada. É quando a gente repete o que os outros falam. Toma cuidado com isso. O Evangelho, a palavra de Deus na nossa vida, ele tem que ter uma significação própria. É uma significação para mim. Você não pode usar o que eu digo para você dizer para os outros. No sentido de testemunho. Porque o testemunho, cada um tem que viver o seu próprio testemunho. Então você precisa pensar sobre as coisas da Bíblia. Você precisa refletir sobre as coisas da Bíblia. Não é só ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia é assim. A gente leu Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. A gente leu. Isso é ler Bíblia. Agora a gente está dando um passinho a mais. Pensar sobre o texto. Refletir sobre o texto. Fazer aplicação do texto. Então, às vezes é muito difícil, porque a gente fica repetindo coisas, a gente fica repetindo palavras, e a gente fica repetindo termos, sabe termo de igreja mesmo, que todo mundo fala, e a gente fica repetindo essas coisas, e essas coisas não fazem sentido para as pessoas que não são ligadas a esse ambiente nosso. Então você precisa ter sua própria experiência, você precisa pensar sobre essas coisas, e você precisa levar os seus próprios conceitos para as pessoas, não um conceito seu inventado. Obviamente eu estou falando da doutrina pura da Bíblia, mas da sua vida, do seu testemunho, as suas palavras, é isso que vai causar o impacto. Então assim, que o seu lugar, o lugar que você está, não impeça que você testemunhe sobre as coisas. Tem uma outra questão que eu quero pensar com vocês. Por que Jesus ficou tão admirado da fé desse homem? Porque assim, Jesus já havia mencionado no seu ministério, ou mencionaria depois desse episódio, várias pessoas que tiveram fé. Vocês se lembram da mulher que tinha hemorragia há 12 anos? Se lembram disso? Ela tinha tanta fé que ela acreditava que se ela tocasse na roupa de Jesus anonimamente, Jesus não precisava saber. Se ela tocasse anonimamente, ela seria curada. E ela foi, se esgueirou e tocou. E foi curada. E Jesus percebeu que não foi um toque casual de pessoas que se esbarravam na multidão. Tanto que Jesus diz assim, quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder ou virtude, em algumas traduções. E aí ela se identifica e Jesus louva a fé dessa mulher. Então não é a primeira vez que Jesus diz, olha, para ela, né, a sua fé te salvou. Outras pessoas que foram salvas porque tiveram fé, porque acreditaram no milagre. Mas por que esse episódio especificamente, a fé desse homem se destacou? O que tinha de diferente? Ele explica o que tinha de diferente. A partir do verso 8, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 8. O argumento que aquele oficial usa é o seguinte: eu sou um militar, eu sou um oficial, e eu estou sob a autoridade dos meus superiores.
E quando eu recebo uma ordem, sabe, missão dada é missão cumprida? É isso aí que ele está dizendo. E ele falou assim, quando eu peço para um soldado meu que ele vá, ele vai. E eu tenho certeza que ele foi. Foi o argumento que ele usou. Jesus ficou impressionado, porque esse romano, esse pagão, esse gentil, esse do mundo, a gente fala essas coisas, né? Estou provocando vocês, quero tocar na ferida. Ele tinha uma percepção da espiritualidade de Jesus, ele tinha uma percepção do poder espiritual de Jesus, ele tinha uma percepção exatamente de quem era Jesus. Ele entendia que Jesus não precisava ir na casa dele, tocar no servo, ou fazer qualquer tipo de ritual. Ele entendia que existe um mundo espiritual, e que uma ordem de Jesus para esse mundo espiritual era suficiente para fazer acontecer o que ele precisava que acontecesse. Foi por isso que Jesus se impressionou. Jesus já tinha visto pessoas terem fé, mas esse oficial romano, ele tinha uma percepção espiritual das coisas. Então, Jesus quis dizer assim, olha, curioso, porque em Israel tem gente que não tem essa clareza espiritual das coisas. Percebe? Foi por isso que isso impressionou tanto Jesus. Você tem noção, obviamente que a gente não tem a plena noção, isso é óbvio, mas você compreende que há um mundo espiritual que nos cerca e nos protege, e que coisas acontecem espiritualmente, você tem essa noção? Tem uma história que eu gosto demais, sempre menciono essa história, vou passar por alto, 2 Reis também, capítulo 6, ainda sobre Eliseu e Geazi, já mencionei Eliseu aqui uma vez. Eliseu e Geazi, Eliseu e seu ajudante, eles estavam cercados por um exército gigantesco. E o ajudante de Eliseu, Geazi, o aprendiz ali, o discípulo de Eliseu, quando ele se viu cercado por aquele exército, ele ficou apavorado, porque ele estava cercado por um exército. E aí Eliseu fala assim para ele, não precisa se preocupar. Mas como não precisa se preocupar? A gente está cercado por um exército. E aí Eliseu fala assim, tem mais gente, nós estamos em maior número do que eles. E aí Geazi deve ter pensado assim, Eliseu é bom de Bíblia, mas é ruim de matemática. Como é que 2 homens estão em maior número que um exército? E eu acho lindo o texto, que diz assim que os olhos de Geazi foram abertos, e eles viram que eles estavam cercados por um exército que protegia. Amém? Coisa linda, né? A gente está cercado por exércitos de anjos, protegem nossa vida, andam com a gente, dão sabedoria para a gente, tocam na nossa vida, nos ajudam a tomar decisões, nos livram de acidentes, tanta coisa que acontece. Aquele romano, aquele soldado, aquele gentil, aquele estrangeiro, enfim, ele tinha uma consciência espiritual que Jesus era Deus. Ele compreendia o poder da palavra, ele compreendia que Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Coisa linda, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, enfim, texto lindíssimo. Um oficial romano, um oficial pagão, ele tinha consciência que a palavra de Jesus era suficiente para alcançar. A palavra que trouxe o nosso mundo à existência era suficiente, não precisava Jesus ir na casa dele para que isso acontecesse. E eu encerro. A fé desse homem foi louvada. Olha, nem Israel tem tamanha fé. A fé é um processo. A fé é construída. A fé, ela vai acontecendo. A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí um alerta para você que conhece Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? É a sequência do texto. Então, observa como a palavra de Deus sempre se encaixa para tudo que é lado. Olha, você precisa ouvir e você precisa desenvolver a fé.
Mas se você já tem fé, você precisa falar, porque como as pessoas saberão se você não disser para elas? A fé é processo, a gente cresce no processo da fé. Abraão foi conhecido na Bíblia como o pai da fé, mas ele não nasceu pai da fé, ele se transformou no pai da fé. Ele já devia ter algum tipo de conexão com Deus, quando Deus apareceu e falou, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele devia já ter algum tipo de conexão, e ele foi, e Deus cuidou dele, e ele prosperou ainda mais. Então ele falou assim, então dá certo, essa coisa funciona. E aí ele vai dando passo, ele fala, funciona. E ele dá outro passo, e ele fala, funciona. E aí assim, eu achei, o momento de oferta eu achei lindo. Assim, é um presente para Deus, né? É um ato de fé, é um ato de gratidão, é um ato de amor. E às vezes o salário é menor do que a fé, ou a fé é menor que o salário, um mês é maior que o salário, né? E aí, eu vou dar oferta, vai faltar, vou devolver meu dízimo, vai faltar, eu vou fazer aquilo, vai faltar. E aí você resolve confiar. E quando você resolve confiar, você descobre que dá certo. E aí o mês que vem você fala, eu vou confiar de novo. E você descobre que dá certo. No outro mês você confia de novo, você descobre que dá certo. E a fé é um processo, e você cresce no processo da fé. Então Abraão cresceu no processo. Olha, aqui deu certo, ali também deu certo, Deus prometeu e cumpriu, Deus prometeu e cumpriu, Deus falou e aconteceu, e a gente cresce no processo da fé. Então esse é um processo que a gente deve avançar nele. Que Deus nos abençoe. Eu queria terminar orando por você. Se você gostaria de caminhar durante essa semana, na verdade é um dia de cada vez, né? Nesse processo de fé. Se você deseja cuidar do ambiente que você está, seja luz onde você está, cuide da posição que você ocupa, seja luz na posição que você ocupa, tenha empatia, assim como aquele homem teve por um servo. Dos milagres descritos na Bíblia, muitos são pedidos para terceiros. Da sogra de Pedro, Pedro pediu. Tem aquele homem que foi descido pelo telhado, os amigos pediram um milagre. Tem um homem que era empurrado no tanque por amigos, mas é o único milagre que alguém pede por um escravo, sabia disso? É o único milagre que alguém pede por um escravo. Que você desenvolva também empatia pelas pessoas perto de você, e que você caminhe no caminho da fé. Você gostaria de caminhar no caminho da fé? Pai nosso que estás nos céus, a nossa mão levantada na direção do céu tem um significado, Pai. Confirma a vontade do nosso coração. Nós queremos ter fé, nós queremos confiar, nós queremos ouvir, nós queremos atender, nós queremos compreender a Tua vontade. Às vezes somos fracos, às vezes não conseguimos, às vezes não alcançamos, às vezes não acreditamos. Mas assim como esse oficial romano coloca clareza espiritual no nosso coração para que a gente entenda que a Tua palavra, a Tua graça é suficiente para nós, Pai. Nos faça crescer em fé, nos faça crescer em conhecimento da Tua vontade, nos faça crescer em graça diante da Tua presença, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa nossos queridos, cuida de nós, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.